Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Decolores, viva a vida! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a espiritualidade cursilista, baseando-se neste roteiro para as escolas vivenciais, é o segundo livrinho já do dessa coleção, e nós estamos falando então hoje sobre a espiritualidade cursilista. O MCC é uma escola de espiritualidade cursilista. O que é a espiritualidade? É cultivar o espírito do homem com o espírito de Deus, alimentando. É quando nós temos essa relação de cultivo do nosso espírito como homem com o espírito de Deus. É o respirar de Deus em nós e assim assumir e viver as energias de Deus, porque dentro de nós tem toda essa energia lá de Deus que vem através dessa espiritualidade, dessa relação que temos. É buscar o aperfeiçoamento do ser humano em todas as suas dimensões, seja biológica, cognitiva, psicoafetiva, espiritual, porque nós somos formados de vários âmbitos que faz com que o ser humano seja considerado humano, e aí todas essas dimensões, quando a gente vai buscando esse aperfeiçoamento, isso é espiritualidade. É um sopro de vida dentro das nossas almas, sopro de Deus, traz paz e um propósito de viver. Concede-nos o poder de amar e nutrir tanto a nós quanto aos outros que estão próximos de nós. É trabalhar em conjunto com o Espírito, quando nós temos essa união com o Espírito Santo. Uma religião ou espiritualidade verdadeira é quando nos ajuda, ela é verdadeira quando nos ajuda a aproximar de Deus e não nos afastar. Então, a religião, ela só é verdadeira quando ela nos aproxima de Deus. Se ela nos afasta, não é de Deus. Então, a espiritualidade é para realizar o plano de Deus, no segmento de Jesus, no meio do nosso povo, no Espírito de Jesus, com esse Espírito, com essa união com Cristo, prosseguindo a sua causa, que é falar do reino de Deus. Então, é realizarmos o plano de Deus, seguindo a Jesus, no meio do nosso povo, dos ambientes em que nós vivemos, com as pessoas que convivemos, com todos os lugares que nós formos, nesse Espírito de Cristo. Porque essa espiritualidade, ela nos aproxima cada vez mais de Deus e nos faz seguir o que Deus quer que nós façamos. Espiritualidade é o que nos ajuda a viver conduzidos pelo Espírito Santo, mergulhados em Deus. Tudo me fala de Deus, tudo me faz falar com Deus. A espiritualidade cristã é a descoberta de Deus por onde as pessoas vivem, trabalham, amam, riem e choram. Então, é fazer com que as pessoas em todos os lugares, de todas as formas, descubram Deus. Ser cristão é, na realidade em que vivemos, o ser sal, quando nós temperamos o lugar que nós estamos. Fermento, quando nós fazemos com que tudo se propague, que aumente, porque o fermento faz aumentar. E luz, para direcionar os caminhos. A partir das atitudes evangélicas, então seguindo os preceitos do evangelho, através da disponibilidade, da misericórdia, através das pastorais, então um serviço de evangelização dentro dos nossos movimentos pastorais, todas as dimensões da igreja, dentro das estruturas políticas, que se nós não nos inserirmos, não teremos representatividade cristã, onde são criadas as leis. Então, toda a estrutura
mesmo a estrutura política falando dentro da igreja também, né, como coordenações, líderes de pastorais, movimentos, enfim, para tomar essas decisões, assim como a questão política da nossa sociedade também, dessas estruturas que precisamos, como cristãos, estar inseridos, estarmos envolvidos, para ter essa representatividade e inserir cada vez mais a nossa espiritualidade cristã. Dentro também da questão pedagógica, uma atitude pedagógica e metodológica. Então, pedagógica no sentido de ensino, de aprendizado, de crescimento, e metodológica no sentido de acompanhamento, de ter um método para nos acompanhar, para nos direcionar, né, dentro de todos esses ambientes em que nós estaremos vivenciando nossa espiritualidade cristã. Duas atitudes fundamentais para alimentar a espiritualidade e a vida na comunidade é a fé e a oração. Então, a partir da fé e da oração, nós vamos alimentar essa espiritualidade e viver em comunidade. Então, empenhando-se para que a oração e as celebrações expressem a vida, a realidade da dor e da alegria. Então, quando nós celebramos, também celebrar as alegrias, mas rezar pelas dores, né? Colocar em oração as nossas dores, assim como a gente também celebra e ora pelas dores que Cristo passou por nós, né? Nós também vamos rezando pelas pessoas, intercedendo através das dores e das alegrias. Tornando os encontros de oração comunitários como momentos fortes de encontro consigo mesmo e com Cristo, né? Os encontros de oração a oração é essa relação direta de eu comigo mesmo, dentro da minha humildade, do meu coração e da minha relação com Cristo. Então, o que eu preciso pegar lá de dentro de mim e colocar para Cristo? Também rezando pela unidade dos católicos, um momento muito importante que estamos vivenciando dentro da nossa Igreja Católica, né? Que é muito fundamental que a nossa vida em comunidade seja lembrada e seja orada. Educar a comunidade para a compreensão do valor e da necessidade de escutar a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, nós podemos escutá-la em vários momentos, de várias formas, né? Então, é lá na missa, quando a gente vai numa celebração, é num encontro de leitura orante, é num encontro do cursilho, é pelo rádio, é por um programa, por um aplicativo, enfim. Mas que nós tenhamos essa compreensão de valor que necessitamos cada vez mais escutar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, ter esse hábito de saber pegar a Bíblia, para que nós tenhamos mais afinidade com os ensinamentos de Deus. Participação diária das celebrações eucarísticas também alimenta a nossa espiritualidade e a planejar os tempos fortes de Quaresma e Advento, incentivando e fortalecendo a vivência em grupos. Então, são momentos muito fortes dentro da liturgia, né, do nosso decorrer de ano, que faz com que nós reflitamos um pouco mais sobre as vivências de Cristo, como é que ele vivenciou, como que foi o seu nascimento, como que foi a Quaresma, todo aquele sofrimento que ele passou por nós. A espiritualidade do MCC e do cursilista. Então, ela vem agregando-se a sinais lá do começo, né, desde a motivação das origens. Então, iniciou com a peregrinação para sermos santos. Então, a espiritualidade, ela tem esse envolvimento de uma peregrinação, mas é encarnada na realidade. Então, mantendo os pés no chão e observando as necessidades que nós temos no nosso dia a dia, nos nossos momentos de hoje. Abrindo caminhos, mudanças de critérios, de atitudes, de conversão, fazendo com que as pessoas vejam novamente com um novo olhar o caminho que estava trilhando e percebendo se precisa, né, ter uma nova perspectiva, um novo direcionamento na sua vida. Então, a espiritualidade do MCC, ela envolve essa peregrinação, essa necessidade de conversão diária, essa luta por a nossa conversão, e também essa nova perspectiva, um novo direcionamento, um novo olhar, uma nova mudança de vida.
A espiritualidade do MCC, o que ela é, então? Uma espiritualidade de encarnação, porque ela é peregrinante, conforme o plano de Deus ou plano de salvação. Então, é quando a gente vai peregrinando, nós vamos indo de ambiente em ambiente, por todos os lugares que nós passarmos, fermentando de evangelhos ambientes. É um estilo de vida. É uma animação interna que procede do Espírito Santo. Nós somos seres cheios do Espírito Santo e nós vamos passando isso em todos os lugares que nós formos. Então, no trabalho, quando a gente vai visitar alguém, num almoço de família, numa janta com os amigos, em qualquer lugar que nós formos, nós vamos peregrinando e falando sobre o plano de Deus através dos nossos comportamentos, através dos nossos gestos, das nossas palavras, do nosso jeito de pensar, das nossas escolhas. Tudo isso nós vamos passando para as pessoas e evangelizando. É uma espiritualidade de conversão contínua, buscando construir o reino de Deus no mundo. Então, nós vamos a conversão primeiro nossa, e depois nós vamos incentivando ali, falando, quando a gente começa a falar sobre Cristo, as pessoas também vão sendo alimentadas por essa conversão. É uma volta para casa e para o abraço do Pai, da sua misericórdia, conduzidos pela mão e pelo coração de Cristo. E também é uma espiritualidade de seguimento de Jesus de Nazaré, na vivência da graça conforme a espiritualidade das bem-aventuranças. Então, é esse seguir Jesus, mas seguir de que jeito? Sabendo como é que ele agiria, como é que ele iria fazer, como que eles pensava, como que era esse pensamento de Jesus, entendendo esse raciocínio que ele tinha, e através das bem-aventuranças, através das parábolas, de outros ensinamentos, seguindo incondicional. Quando a gente segue, quando a gente ama incondicional, é quando nós não colocamos uma condição. Então, eu amo Jesus porque eu amo. Não quando nós colocamos uma condição, ela fica assim, eu amo Jesus se ele me ajudar a fazer o que eu quero, né? Se acontecer alguma coisa, eu gosto dele. Se não acontecer, eu não gosto. Isso é uma condição. Então, o amor incondicional, um segmento incondicional, é quando a gente ama sem pensar no se, e se acontecer, se não acontecer, não. Nós amamos porque amamos. Nós vivemos aquilo porque vivemos, né? E centrado nessa graça, que é o que nós recebemos de Cristo, né? Cristo conta contigo e nós com a sua graça. Como se vive e se intensifica, então, a espiritualidade dentro do movimento de Cursilho? Através da formação, estudo de materiais da igreja do Cursilho, exercícios de espiritualidade, que seriam as orações, tanto pessoal, com orações, vivência de sacramentos, relação íntima com Cristo, e também através de ações comunitárias. As orações comunitárias, elas podem ser as alavancas, as celebrações, partilha da palavra, né, encontros de leitura orante, novenas, tudo que a gente vai fazendo em comunidade através da oração. A ação também, pessoal e comunitária. Então, é dentro disso que nós vivemos e intensificamos a nossa espiritualidade. E aí, se vocês se recordam, nós temos esse tripé: formação, oração e ação. Então, o que é um tripé? O tripé é um suporte que sustenta. Ele tem 3 pés, né? E aí ele vai sustentar alguma coisa. E no nosso caso, ele vai esses 3 pés, que é a formação, oração e ação, ele vai sustentar a nossa vida cristã, a nossa espiritualidade, a nossa relação íntima com Deus. Quando nós deixamos algum tripé sem alimentar, né, ele vai ficar bambo, ele vai cambalear. E aí nós precisamos sempre tentar buscar esse equilíbrio, né, entre os três tópicos, mas não só na nossa vida pessoal, né, nós como cursilistas sempre estamos buscando essa formação, essa oração e essa ação. Mas e como é que nós, dentro dos nossos grupos, das nossas paróquias, né, das nossas cidades, estão vivenciando esse tripé?
como que nós estamos intensificando esse tripé? Então, será que estamos buscando a formação, a oração e a ação, né? Dentro do nosso grupo de movimento de cursilhos da nossa paróquia, como é que está? Em todos os ambientes, então nós vamos intensificando essa nossa espiritualidade em todos os lugares que nós formos, com atitudes práticas em busca da concretização dessa espiritualidade. Então, buscando concretizar nosso pensamento de oração, as nossas formações, que nós vamos aprendendo, como que nós podemos colocar em ação, colocando, né, deixando concreto essa nossa atitude espiritual. Então, no pré-cursilho, escolhendo os ambientes em que mais necessitem da inserção do Evangelho de Cristo, selecionando as pessoas que demonstrem maior sensibilidade a este apelo e com interesse e coragem de serem instrumentos. Quando nós vamos escolher os candidatos para o cursilho, nós precisamos levar em conta isso. Onde é que essa pessoa está inserida? Qual que é o ambiente que ela está inserida? Esse ambiente precisa da evangelização de Cristo? Né? Tem pessoas lá nesse ambiente que precisam que sejam evangelizadas, e essa pessoa ela tem essa sensibilidade e essa coragem, esse interesse de evangelizar, de se entregar e ser instrumento. Será que essa pessoa ela tem essa capacidade ou não? Quando nós vamos escolher os candidatos, nós precisamos avaliar esses critérios. No cursilho, o anúncio de Jesus Cristo vivo, que leva à conversão, à comunhão e à solidariedade. Então, o anúncio de Jesus, que vai lá dentro do retiro do cursilho, nós vamos anunciando, falando de Cristo e levando essa conversão, essa comunhão. E no pós-cursilho, vivendo e testemunhando a fé em comunidade. É o nosso dia a dia, o nosso testemunho de vida, a nossa forma de viver, a forma de pensar e de agir, que vai fazendo com que nós vamos testemunhando a nossa fé dentro da nossa comunidade. O cursilista vive a espiritualidade do MCC quando ele vive centrado em Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Quando o centro da sua vida é Cristo. Quando ele segue os passos incondicionais, as bem-aventuranças, o Pai Nosso, né, as parábolas, todos esses segmentos. Quando vive a vida divina, a graça de forma consciente, crescente e comunicante. Então, quando a gente tem essa ciência, né, que nós recebemos a graça de Deus, o sopro da vida, a graça, que é uma graça crescente, que todo momento nós estaremos recebendo mais e mais graças, e é comunicante no sentido de que nós vamos colocando isso na comunidade, expressando isso, né, comunicando a graça de Deus. Através das peregrinações, então, abrindo caminhos rumo ao plano de Deus. E aqui, quando a gente fala em peregrinação nos nossos dias de hoje, nós precisamos pensar que há muitos e muitos anos atrás, né, lá na época de Cristo, as pessoas largavam tudo e iam evangelizar por outras cidades, pelo mundo, sem pensar assim sem ter aquele apego, né, pelas coisas, e eles apenas pegavam e iam. Hoje em dia, a gente pensa que isso é mais difícil de fazer, né? Mas e aí, como é que nós poderíamos peregrinar e abrir caminhos rumo ao plano de Deus? É todos os momentos em que nós vamos saindo de nossa casa e vamos para o nosso trabalho. Estamos peregrinando. Quando nós saímos do nosso trabalho, nós vamos num lugar, nós vamos almoçar no restaurante, nós vamos viajar. Qualquer lugar que nós estamos indo, qualquer trânsito que nós estamos passando, qualquer direcionamento que estamos tomando, nós estamos peregrinando. Isso nós temos que ter consciência de que o tempo todo nós somos peregrinos nessa terra. E aí é nesses momentos em que nós vamos falando de Cristo, evangelizando os ambientes e abrindo esses caminhos para que todos conheçam sobre o plano de Deus. Então, é através das nossas palavras, é através do nosso testemunho de vida, das nossas ações, das nossas atitudes, que nós vamos evangelizando e anunciando Cristo por onde nós passarmos. A espiritualidade do leigo cristão torna-se mais consciente, crescente e irradiante pelo movimento de cursilhos, porque se exige do cursilista ser peregrinante.
Então, exige que nós peregrinemos, ou seja, exige que nós saiamos de nossas casas e falemos sobre Cristo em todos os ambientes em que nós estivermos. Esse é o momento de peregrinação. Que seja cristificante, que nós falemos de Cristo, dentro da graça divina, e testemunhante, que nós tenha o nosso testemunho, a nossa ação seja testemunho do anúncio e da denúncia dos valores e critérios do Evangelho. Quando a gente pensa, a gente vai a favor de alguma coisa que não é dos valores e dos critérios do Evangelho, nós não estamos sendo peregrinantes, não estamos sendo cristificantes, porque nós não estamos testemunhando, e nós não estamos renunciando àquelas coisas, né? Nós estamos aceitando coisas que não são dos valores cristãos. E aí, como que eu vou saber, né? Estudando. A gente precisa estudar a palavra de Deus, precisamos estudar sobre os livros da igreja, precisamos, né, cada vez mais ir e procurando, pesquisando o que é que Jesus pregava para nós. Então, isso é ser, né, ter a espiritualidade, viver isso. Quando nós somos peregrinantes, falando sobre Cristo e testemunhando esse anúncio e esses valores e critérios do Evangelho. Então, procurando transformar o mundo segundo o Espírito de Deus, o seu plano, o seu reino e o seu seguimento. Já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. É Cristo que vive dentro de nós e nós precisamos pensar e respeitar que todas as nossas atitudes também é Ele que está ali, né? E aí, quando nós tomamos uma decisão nas nossas vidas, se ela não é dentro dos preceitos, né, de Cristo, nós também estamos ferindo a Cristo, porque é Cristo que vive, Ele que vive dentro de mim. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre o nosso tripé. A oração. Mestre, ensina-nos a rezar. Quanto mais nos dedicamos à oração, maior se torna a nossa consciência de que não sabemos rezar, de que a gente não tem não conseguimos saber como rezar. Orar é atender ao convite de Deus, é encontrar-se com Cristo, ter sede de Cristo. Ter humildade em reconhecer-se um projeto em construção, inacabado, e que precisa dessa formação adequada para enriquecer a ação. Então, é quando nós temos esse encontro com Cristo e nós temos essa vontade de encontrar-se com Ele. A oração nos consola e nos fortalece. Ouvir a vontade do Pai antes de realizá-la. É isso que faz com que nós ouçamos atentamente a Cristo, a Deus, e aí nós podemos realizar as nossas ações. O que é a oração, então? É um impulso do coração, é um grito de reconhecimento e de amor no meio das provações. É quando nós vem algo lá de dentro do nosso coração, essa expressão profunda da nossa alma, quando nós reconhecemos, né, as nossas provações e a gente desse impulso. A comunicação real com o Criador. Quando rezamos, falamos das profundezas de um coração humilde e contrito. É o encontro da nossa sede com a sede de Deus. Ele tem sede de que nós busquemos a Ele. Oração é seguir pela via da cruz e da ressurreição. Então, quando nós temos esse encontro, essa vontade de Deus com nós. As fontes de oração. Então, a palavra de Deus, toda a Bíblia é permeada de diálogos da pessoa com o Criador. Todos os momentos que nós vamos lendo a palavra de Deus tem esses diálogos. A liturgia da igreja é a oração do povo de Deus que reunidos celebram no altar do Senhor. E através das virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. E a oração ela vai reavivar a fé. Então, essas são as fontes da nossa oração. As formas da oração. Então, nós temos várias formas. O louvor, quando a gente reconhece que Deus é Deus. A ação de graças, esse agradecimento consciente da grandeza de Deus.
a adoração, então o reconhecimento que Deus é o Senhor, uma súplica, quando nós suplicamos, né? Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e vos será aberto. A entrega, esse compromisso com o Senhor, quando nós nos despojamos e confiamos, agindo, entregando-se de corpo e alma a Cristo. A oração de intercessão, quando nós pedimos por pessoas ou situações. Também nós temos as orações pessoais, que é esse diálogo sincero e essencial de amor, uma intimidade constante, que a gente vai criando essa relação de intimidade todos os dias, quando nós vamos rezando todos os dias. O jejum também é uma forma de oração, tem essa pureza de intenção. A oração ecumênica, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, essa reunião de pessoas. As orações de Jesus, que Jesus tinha essa relação direta com o Espírito Santo, ele retirava-se em um local distante, silencioso, para rezar, ter essa relação. E também dentro da igreja, quando nós temos a parte da liturgia, que é esse momento que nós revivemos toda a história da salvação, desde a criação até o fim do mundo, a liturgia das horas, essa santificação das horas do dia, né, todos os momentos de oração que nós temos no decorrer dos dias, do dia, e também o terço, agora chamado de quarto, pela inserção pelo Papa João Paulo II, do quarto mistério, que no Rosário nós meditamos 20 cenas diferentes da Sagrada Escritura. Então, quando nós vamos rezando, nós vamos meditando as vivências da Sagrada Escritura. E a nossa formação, então? Só ama aquilo que se conhece, dizia Santo Agostinho. Então, nós temos uma formação integral e permanente. É prioridade do movimento de Cursilhos essa formação, para que nós reconheçamos a absoluta necessidade de ser capaz de evangelizar. O próprio Jesus, Deus encarnado, Mestre e Senhor, se preparou e se dedicou a conhecer e executar a vontade do Pai, a vontade daquele que o enviou. E assim ele conseguiu realizar a sua missão salvífica. Então, ele também estudava e conhecia para poder executar a vontade do Pai. Dentro do movimento de Cursilhos, nós falamos em formação dos formadores. Então, quando nós vamos pensar em quem que nós vamos formando para que se ocupem da formação dos fiéis leigos, através de cursos, escolas, encontros, né, encontros de formação, e assim vai. A escola é anterior aos cursilhos. Antes do movimento de cursilhos nascer, já existiam as escolas, né, que eles faziam aqueles cursos para poderem fazer a peregrinação. E em todos os países do mundo, a escola se mostrou ser uma peça essencial para a continuidade e desenvolvimento do movimento de cursilhos. Então, a escola é essencial para continuarmos a vivência do nosso movimento. E aí, como que nós podemos, né, ter esse estudo, ter essa formação? Então, nós temos várias formas. Temos a revista Alavanca, temos vários livros que nós encontramos dentro do site do Movimento de Cursilhos, que falam sobre as assembleias, né, os estudos dirigidos, temos o Ideias Fundamentais do Movimento de Cursilhos, esses manuaizinhos de escola, o Cursilho por Dentro, tem vários livros que nós podemos desfrutar e estudar cada vez mais sobre o movimento de Cursilhos. E a ação. Assim também a fé, se não se traduzir em obras, é morta em si mesma. Agir é colocar em prática um plano, trabalhar para executá-lo e levá-lo à conclusão. Então, nós temos que pôr em prática um plano, nós precisamos planejar e aí transformar. Olha só, o trabalho é rotineiro e a ação é transformadora. Então, ela vai transformar um ambiente. Nós temos diversos tipos de ações. O ativismo, quando a gente faz por fazer, agrega-se e executa, que nós acabamos não refletindo o porquê e o para quê, nem para quem, o porquê que estamos fazendo, a gente apenas vai lá e faz. Geralmente ela não tem uma relação direta com a oração nem com a palavra de Deus. O assistencialismo, então essa ação paliativa, porque ela resolve uma necessidade naquele momento, que depois ela vai voltar. E aí a gente não reflete, não usa a palavra de Deus para refletir o porquê que isso está acontecendo, né? O que nós poderíamos fazer para, de fato, resolver aquele problema. A ação-serviço é uma doação de tempo, de talento, que pode ser também um dispêndio financeiro para atender umas necessidades. Também é paliativa,
porque é uma causa que visa o bem comum e ela depois se encerra. A ação no interior do MCC. Cada um dos membros se colocam a serviço, cooperando com seus dons e talentos para que o MCC continue. Então, essa doação gratuita que nós nos colocamos a serviço, quando nós trabalhamos no retiro do cursilho, quando nós somos também líderes, coordenadores de grupo, né, de setor, de GED, enfim, tudo é uma doação. Nós doamos gratuitamente todos os nossos dons, colocamos a serviço e, em troca, nós recebemos a graça e a satisfação de nós estarmos dentro do movimento de cursilhos. A ação evangelizadora. Então, transformar os ambientes em que vivemos, disseminando o reino de Deus em todos os lugares em que estivermos. Então, quando nós vamos evangelizando, falando sobre o reino de Deus em todos os lugares. E a ação transformadora, que inicia em nós, transforma primeiramente em nós através da conversão, vai transbordando para as realidades nas quais estamos inserindo, e daí depois ele vai acontecendo nas comunidades. As 3 partes do tripé que deve sustentar a nossa vida cristã se completam harmoniosa e equilibradamente. Então, nós temos que ter sempre esse equilíbrio, né, da oração, da formação e da ação, né, tendo o exemplo de Jesus, nosso Mestre e Senhor. Então, elas se completam e formam a base sobre o qual se constrói o ser cristão e o ser cursilista, vivendo o próprio batismo de forma consciente e comprometida, dentro da missão de evangelizar os ambientes. A ação é que vai dar visibilidade à medida na qual são vividas as outras 2 partes, a oração e a formação. Então, nós temos que estar sempre aliado, oração, formação e ação. E então, sobre a espiritualidade, para nós refletirmos, ela se parece com a água e com a umidade que mantém o capim empapado, para que ele esteja verde e cresça. A água e a umidade nós não vemos, mas sem elas a erva seca. O que se vê é o verdor do pasto, mas para vê-lo assim, o lavrador sabe que deve regá-lo e mantê-lo úmido. Então, nós não vemos a espiritualidade, né? Assim como a água e como a umidade numa planta, a gente não enxerga ela. Só que se nós não alimentarmos, né? Se nós não colocarmos essa água ali nessa plantinha, ela vai morrer. E assim é a nossa relação com Cristo também, com Deus. Se nós não ficarmos alimentando a nossa espiritualidade, nós iremos perder, nós vamos nos afastando, vamos secando, e aí sempre é tempo, claro, de nós podermos reavivar as nossas plantas, né? Reavivar a nossa relação com o Cristo. Mas que saibamos, então, manter essa relação direta e sempre também refletir na nossa oração, formação e ação. Nós vos agradecemos, Deus Todo-Poderoso, por todos os benefícios que nos tendes concedido, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.